amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Muito boa noite, queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre esteja em nossos corações. Mais esta noite. É com grande alegria que retornamos à nossa casa, fisicamente, pois, sem dúvida nenhuma, virtualmente e em pensamento, estamos aqui todos os dias, graças a Deus. Mas como é bom estarmos aqui respirando esse ar, essa atmosfera, que tanto nos enaltece, tanto nos fortalece, tanto nos ampara, tanto nos assiste. Bem, meus amigos, a gente vai falar um pouco, como já foi dito, sobre o capítulo 28, é o último capítulo lá do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde consta lá uma coletânea de preces espíritas. E, certamente, quem cometeu esse lapso fui eu. Normalmente esse último capítulo a gente não dava muita atenção, porque era uma coletânea de preces e tudo, não é? Você via lá os títulos, como tem o título dessa, que a gente vai falar sobre os anjos guardiães, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, e a gente ficava meio assim, não dava talvez muita atenção, pelo menos isso aconteceu comigo. E de pouco tempo atrás a gente começou a examinar também esse capítulo com mais cuidado. A gente vai perceber do cuidado de Kardec justamente nessa abordagem, quando ele sugere preces, né? Às vezes mais de uma prece, de um modelo de prece, de uma forma em que a gente possa ter mais ou menos uma diretriz, uma orientação quanto a como formular a nossa prece dentro daqueles tipos todos, né, de prece que a gente pode fazer, como já foi falado aqui em reuniões anteriores. Mas ele, no início de quando ele sugere uma prece, ele coloca lá um prefácio e faz uma abordagem que realmente, quando você lê com mais cuidado, a gente reflete com mais atenção, a gente vai perceber realmente o cuidado de Kardec, justamente nessas abordagens, e como é importante a gente ler ali e a gente se aprofundar um pouco mais com mais atenção, a gente vai perceber que a gente tem muito conteúdo ali a ser explorado. E foi isso justamente que a gente trouxe para as nossas reflexões aqui hoje. Bem, é comum, isso a gente, por hábito, a gente fazia, talvez até por questões assim da nossa criação, da nossa formação religiosa, em princípio, pela nossa família, depois a gente tomou um outro rumo. A gente fica imaginando, né, que pela prece a gente vai fazer os espíritos superiores descerem até nós para nos atender, para nos auxiliar, para nos amparar e tudo. Mas, em verdade, o movimento de prece, né, quando a gente faz uma prece, somos nós, né, que precisamos, em verdade, realizar esse movimento de nos elevarmos aos espíritos superiores. Então, o movimento precisa ser de elevação, e não um movimento que a gente supunha, talvez antes a gente pensava assim, né, de que os espíritos superiores iriam descer para nos auxiliar. Isso a gente percebe na literatura espírita, exatamente no livro Nosso Lar, quando o André Luiz, ele se ajoelha, né, e faz uma prece, ora, como sua mãe lhe ensinou, havia ensinado para ele, após 8 anos e tanto que ele permaneceu lá nas regiões de umbral, né? E só então, depois que ele faz essa prece, que ele, né, digamos assim, admite realmente que tem que existir algo superior, algo que vai além, e ele então, digamos, com humildade, ele se ajoelha e faz o pedido, aí então ele estabelece aquela conexão, e aí então o auxílio se faz para ele naquele momento. Quando ele enxerga Clarencio e depois até enxerga também a sua mãe, que estava intercedendo ali em favor dele. Então, é justamente pela prece que a gente consegue realizar e fazer essa nossa conexão com Deus. A prece é justamente esse mecanismo bendito que a gente precisa aprender a explorar mais, né, para a gente poder estabelecer
melhor essa conexão. Agora, esse capítulo, justamente que a gente está estudando, esse 28, ele vai nos orientar sobre esse movimento, justamente esse movimento de conexão com a divindade. E esse movimento que a gente fala, ele deve estar orientado justamente pelo nosso livre-arbítrio. Ele não deve ser algo que a gente faz maquinalmente, como a gente aprendeu até, digamos, na nossa infância, né? Aquela questão de você rezar ou fazer a sua prece com aquelas orações decoradas e tudo, e de uma forma mecânica, porque tem que ser feito, e rezar porque a gente precisa rezar, porque tem que rezar todo dia. Então foi mais ou menos assim que a gente se formou, né, nesse início de contato com as questões religiosas na nossa vida, né? Mas é bom lembrar, né, que os espíritos superiores e os nossos protetores, eles não determinam as nossas ações. Isso é importante a gente ver. Não são eles que fazem o trabalho por nós, né? Eles vão, na verdade, no seu amparo, na assistência que eles vão nos prestar, eles vão nos sugerir opções de escolha em tudo aquilo que seja melhor para nós, né? E agora, a decisão com relação ao que fazer, a que rumo tomar, ao que decidir, isso é nosso. Isso é de cada um, vai decidir o que quer melhor para a sua vida. Não são eles, não fica por conta deles isso. Chico Xavier, ele alerta com relação a essa questão também da prece, que quem busca na prece a ausência de problemas, aquelas soluções imediatas, né, para se livrar de um problema, na verdade está orando sem compreender verdadeiramente o que seja a prece. Esse espírito, né, de compreensão da verdadeira prece não se situa quando a pessoa tem esse pensamento de que vai resolver a coisa de estalo porque entrou em prece. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já foi colocado aqui, né? A gente precisa orar pedindo auxílio, assistência, né, orientação, força, porque a dificuldade ela não vem para nos causar e infligir dor, ou apenas para nos fazer sofrer. A gente sabe que quando a gente vive uma dificuldade, quando a gente vive uma dor, que ele é um processo que busca, embora de uma maneira assim, meia difícil, meia complicada, muitas vezes é para nos impulsionar ao amor, nos impulsionar a questões de elevação, de melhoria íntima, de aperfeiçoamento, né? Que Deus só quer, em relação a nós, que prevaleça o amor, né? E muitas vezes a gente está tão distante disso, que o processo pelo qual a gente vai ser conduzido, a gente vai ser estimulado ou impulsionado para entender isso aí melhor, às vezes é um processo mais doloroso, é um processo mais difícil, né? A questão da dor, pura e simplesmente, quem escolhe, a gente sabe que somos nós que escolhemos o caminho da dor, né? Muito do que nós vivemos, muito do que nós passamos aqui nas dificuldades na vida terrena, tem relação com situações muitas vezes do passado mais distante, de um passado mais próximo, né, talvez dessa mesma vida, mas são situações que nós semeamos, e como foi falado ainda há pouco, né, a semeadura a gente faz livremente, mas a colheita ela sempre vai ser obrigatória. Então são frutos resultantes que a gente ainda está colhendo, ou de vidas passadas, ou dessa mesma vida. Mas sempre essas questões elas estão apontando no curso do crescimento interior. Quando a gente percebe que essas situações, embora difíceis, elas estejam apontando, elas têm às vezes um resultado, ou a tendência pode ser um resultado mais feliz, um resultado de um crescimento, de um amadurecimento interior, né? E a gente vai então ganhar a oportunidade, muitas vezes, de um processo mais difícil que a gente está passando. Desde que a gente pode pedir força, pedir apoio, pedir sustentação, pedir auxílio, mas muitas vezes pedir que a gente se livre completamente do problema, muitas vezes essa situação não é possível. O nosso anjo da guarda, ele não vai fazer um trabalho que cabe a nós fazer, que cabe a cada um de nós fazer. Ele não vai fazer o trabalho por nós. Isso é equívoco. A gente já foi falado isso aqui, mas a situação, oração, a gente fala oração.
Oração, orar mais ação. Então, quando a gente ora, a gente busca justamente essa sustentação, através dessa conexão com o divino, essa conexão com a espiritualidade mais elevada. Então, a gente pede a sustentação, que é o que eles vão nos oferecer. Agora, a ação a ser implementada, né, a atitude realmente que vai ser tomada, isso vai caber a cada um de nós, indubitavelmente. Isso não tem como evitar. Bem, a gente quando reencarna, né, a gente vem, entra na vida, né, a gente volve, digamos, ao plano material, na oportunidade da reencarnação, com uma pauta de compromissos assumidos, né? Isso, eu acho que a doutrina espírita é bem clara nesse sentido, e nos demonstra que há um cuidado enorme, um preparo enorme, que ocorre lá no plano espiritual, para que a gente chegue aqui e a gente alcance o efetivo êxito em tudo aquilo que a gente se comprometeu em fazer, em realizar, nos resgates, né, naqueles compromissos todos de aprendizado, de experiências que a gente veio vivenciar aqui na Terra, às vezes, novamente, né, experiências parecidas, experiências semelhantes, no sentido da gente se aperfeiçoar e da gente resgatar certos equívocos que a gente cometeu em situações passadas, promovendo, então, o nosso aperfeiçoamento, promovendo, então, as nossas aquisições nos valores espirituais, morais que a gente necessita. E a literatura espírita, ela é muito rica nesse aspecto, e ela nos mostra, nas obras de André Luiz, em tantas outras obras, a gente vai ver situações que foram empreendidos longos trabalhos de preparação que duraram séculos, né, nesse retorno ao corpo físico, tudo voltado para que a gente conseguisse superar as nossas dificuldades, as influências que vão muitas vezes está atuando contrariamente a esses interesses de elevação, né? Então a gente vai, existem influências contrárias, né, nesse processo, e a gente possa levar a cabo, levar a termo, né, tudo aquilo com que a gente se comprometeu, todos os nossos compromissos assumidos. Muito bem. E a questão é que justamente esse retorno, quando a gente está lá na espiritualidade, e a gente vê na literatura espírita também isso, é quando a gente está se preparando para voltar, né, naquele restringimento do perispírito e tal, para a gente poder fazer o retorno ao plano físico, há uma certa hesitação, um certo medo, um certo receio, uma certa insegurança que se abate, né? Porque será que eu vou dar conta? Será que eu não vou me enganar outra vez, que eu não vou me desviar realmente desse caminho que está colocado? Será que eu vou conseguir resistir? Né? São questões aí que realmente, para todo aquele que vai retornar, sofre essa hesitação. Mas a gente não pode esquecer que a misericórdia divina, ela promove todo um amparo, toda uma assistência, toda uma série de condições a fim de favorecer justamente nosso retorno aqui no cumprimento de tudo aquilo que nos cabe, de tudo aquilo que a gente veio realizar aqui, né? Então, todo o apoio do plano espiritual nós vamos ter, com certeza, né, nos dando sustentação para que a gente possa dar conta desses compromissos assumidos. Bem, essa passagem que nós estamos estudando agora, dessas preces espíritas, e nos falando sobre esse processo que a gente está falando, dessa conexão que a gente precisa manter com essa assistência espiritual através da prece, fala justamente sobre esses que estão na retaguarda nos apoiando. Existe realmente uma pleiade, uma quantidade razoável de espíritos que estão trabalhando ativamente em nosso favor, né, para nos propiciar condições melhores possíveis para que a gente possa dar conta dos compromissos assumidos, que a gente possa, ao partir daqui, levar um saldo positivo nesses aspectos, nessas realizações, para o nosso bem e para o bem de tantos outros que convivem conosco. Então,
é o anjo de guarda, né, o anjo da guarda, são os espíritos protetores, né, e cada um desses ligados a cada etapa da nossa existência, cada etapa da nossa trajetória aqui na Terra. Então a gente vê durante a nossa infância, a gente vê que durante a nossa infância a gente vai ter um determinado espírito ou um grupo de espíritos que vão estar ali ligados a nós, nos dando essa assistência, essa proteção, e também nos dando sustentação nas lembranças de toda essa preparação que a gente fez referência lá no plano espiritual, que aconteceu antes da nossa reencarnação, e isso aí vai sendo avivado nas nossas memórias, desse trabalho todo que foi empreendido lá na nossa preparação antes da gente chegar aqui nessa presente reencarnação. Então, na infância, a gente já tem espíritos ali que estão nos assistindo nesse processo. Depois, já um pouco mais à frente, ali na fase da adolescência, né, às vezes essa equipe que já existia na nossa infância, a gente vai ter... vão se agregar ali mais componentes, outros componentes para nos ajudar, justamente para evitar as influências perniciosas, muitas vezes, da matéria. Na adolescência, esses apelos são muito fortes, né? Isso tudo é muito forte na questão da nossa relação com o mundo material, justamente nesse planeta de provas e expiações, e muitas vezes trazendo influências nocivas, influências perigosas, né? Ao ponto de até trazer comprometimento em todo esse planejamento que a gente fez referência. Quando a gente fala em planejamento, a gente sabe que esse planejamento ele é, digamos assim, em linhas gerais, né? São diretrizes, são apontamentos, digamos assim, dentro do quadro das nossas necessidades evolutivas e tudo aquilo que cada um de nós, na pauta das nossas necessidades, veio fazer aqui. Então, a gente está ali com uma série de questões a serem trabalhadas, a serem resolvidas, a serem vivenciadas, sempre buscando a gente resolver essas questões, né? Junto a eles, né, desses protetores, existem também, a gente fala em anjo, parece que a gente está falando apenas em espíritos, né? A gente vai entender isso um pouquinho aqui dentro dessa nossa abordagem, espíritos desencarnados, né? Mas junto justamente a esses espíritos que nos dão toda essa assistência, todo este apoio, essa atenção, esse cuidado, essa sustentação, tem aqueles também que se comprometeram em reencarnar, né, ao mesmo tempo, no mesmo período da nossa permanência aqui, para que também pudessem nos apoiar nessa trajetória, né? Muito bem. E esses espíritos, além de cumprirem os seus compromissos individuais, eles se comprometeram, assumiram o compromisso de nos apoiarem, né, na matéria, para que a gente pudesse superar possíveis interferências contrárias a esses interesses superiores que a gente está falando na pauta do nosso crescimento espiritual, do nosso desenvolvimento espiritual. Aí entra a figura do pai, a figura da mãe, a figura da avó, do avô, né, do irmão, do tio, muitas vezes de uma pessoa, um tio próximo, né, de uma pessoa amiga da família, lá envolvida com a família e tudo, colegas de escola. Quantos colegas de escola que a gente tem, muitas vezes, que a gente tem na lembrança, né, que foram pessoas assim tão importantes na nossa vida. Do ambiente de trabalho também, a gente tem essas pessoas que são pessoas que têm uma importância, às vezes, crucial. Às vezes foi uma conversa que você teve com aquela pessoa que mudou a tua forma de pensar em relação a algum aspecto. Às vezes foi um toquezinho, às vezes uma questão até de trabalho mesmo, profissional. A pessoa teve o cuidado de chegar, amiga, não é assim que faz não, Flávio, é assim, é desse jeito, cara, você está fazendo assim, vai dar errado, não é? E a pessoa vem e gentilmente vai te explica alguma coisa, ou te elucida algum aspecto, não é? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente aí, mas
Porque a gente tem essa visão de anjo, parece uma coisa meio distante, né? Essa nossa visão de anjo, de espírito protetor. Vamos aprofundar um pouquinho isso, dentro até dessa abordagem, como eu falei, desse prefácio lá de Kardec, na introdução desse assunto, dessa prece que nós estamos trabalhando aí, sobre os anjos guardiães e os espíritos protetores, né? A gente mesmo, a gente fazendo uma retrospectiva da nossa vida, né, da nossa encarnação, a gente vai perceber que existem pessoas, tem pessoas ali, né, que em dados momentos, elas cumpriram justamente essa etapa de anjo, de verdadeiros espíritos protetores da nossa vida, né? Pessoas que foram verdadeiros anjos de guarda, né, que a gente tem que agradecer muito que aquela intervenção, aquela atitude que a pessoa teve em relação a nós, nos trazendo, nos beneficiando, né? E nós também, cada um de nós, temos os nossos compromissos. Muitos de nós constituímos família, né? Muitos de nós assumiu compromissos assim, com grupos grandes, ou no trabalho, né? Ou em instituições e tudo mais. Então, muitos de nós temos, cada um de nós, os nossos compromissos, né? Com o nosso pai, com a nossa mãe, com irmãos, como falei, com uma instituição, com a casa de oração, né? Que a gente adotou, que a gente participa. E certamente a gente poderá facilmente lembrar de um número razoável de pessoas que foram importantes, que nós tivemos uma importância, digamos, na vida delas, né? Que a gente foi importante na vida delas. Algumas oportunidades que a gente teve em que a nossa atitude fez a diferença para aquela pessoa, e a gente sabe disso, né? E a gente sabe disso. Muitas vezes uma orientação que você deu para uma pessoa, um acolhimento, de repente, num determinado momento, em que a pessoa, às vezes, estava até com risco de suicídio, isso já até aconteceu comigo, revelado por essa pessoa, que uma conversa que eu tive com essa pessoa, essa conversa, naquele momento, foi muito importante, que a pessoa estava com pensamento suicida, né? E isso realmente é perigoso, né? Dar acolhimento para esse tipo de pensamento. Então, muitas vezes, uma conversa, muito certamente intuído, talvez eu tenha sido por algum protetor, né, algum espírito, que intercedeu ali também para favorecê-lo, porque não era para acontecer isso, né? Então a gente teve a oportunidade de, com certas abordagens, certas colocações, demovê-lo ou tirar essa ideia do pensamento desse companheiro, né? Então, a gente sabe, nós também temos cada um de nós já fomos ou seremos importantes na vida de uma ou de outra pessoa, justamente para dar essa sustentação, né? Essa sustentação, esse auxílio, esse apoio, esse amparo na sua trajetória aqui na Terra. Porque nós precisamos justamente nos apoiar mutuamente. Ninguém vive sozinho, né? Ninguém vive sozinho. Então, todos nós temos necessidade nas nossas relações de nos apoiarmos, de nos buscarmos realmente sustentação, né? É possível até que algumas dessas pessoas que, de alguma forma, foram beneficiadas por alguma atitude nossa, por alguma ação que a gente tenha tido a possibilidade de realizar, de empreender em favor delas, é possível que elas até orem por nós, não é verdade? E assim como nós também oramos por esses que nos deram suporte, né? Que nos deram sustentação, que nos apoiaram. Como é importante a gente estar apoiado em algum projeto da nossa vida, em algum projeto que a gente deseja empreender, de crescimento, de desenvolvimento, e até a gente encontre justamente esse apoio em alguém. E quando a gente fala em anjo, a primeira figura que vem na nossa mente é um ser alvo, né? Todo branquinho, assim, aquela veste completamente branca, assim, sem mácula, né? Radiante, com belas asas. A gente tem essa visão de anjo. Mas quem é anjo? Anjo é aquele que faz o bem, somente isso. Aquele que realiza o bem
ele está sendo anjo. Pode ser que ele não tenha aquela veste tão branquinha, né? Mas ele está ali, ou talvez não tenha nem asas, mas ele está ali cumprindo o seu papel, né? Fazendo o seu melhor e dando realmente o benefício, beneficiando, buscando realmente realizar o bem em favor de alguém. Então, quem já não teve um anjo na sua vida, não é? Quem não consegue visualizar esse anjo na sua vida, né? Então não é muito difícil realizar esse exercício, da gente visualizar isso. Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala em orar pelo anjo de guarda, né, o anjo da guarda, pelos espíritos protetores, a gente faz essa prece, muitas vezes, de uma forma genérica, né? A gente costuma fazer essa prece, mas de uma forma assim, mais geral. E quando a gente coloca isso assim, né, dessa forma mais genérica, a gente pode fazer assim, dessa forma. Mas, em alguns momentos, nós podemos orar de uma forma assim mais específica, mais especificamente. A gente pode agradecer ao nosso pai, ao pai, né, a nossa mãe, eles que nos deram a possibilidade do corpo físico. Vejam bem, nós não fomos abortados, né? Houve toda uma questão assim, que é possível. Meu pai, por exemplo, meu pai foram 5 filhos, eu fui o 4º filho dele, né? Então, quer dizer, as famílias antigamente tinham uma prole assim mais extensa, mais larga, né? Eu não sei exatamente, acho que não tinha televisão assim, não tinha tanta coisa para distrair, né? Aí eu acho que aí ficou realmente, as proles eram meio avantajadas. E existia uma política, talvez também de governo, no sentido assim, de aumentar a população, porque realmente o país, como o Brasil também, precisava talvez naquele momento de massa de trabalho, né? De ter realmente formar uma população e que pudesse dar conta do desenvolvimento e tudo mais. Então era uma questão, digamos, de uma política naquele instante. Mas nós fomos, tivemos a oportunidade da reencarnação através daquele que foi nosso pai, nossa mãe, né? que no processo da concepção, na formação do corpo físico que nós recebemos, né? Naquela sustentação toda, de toda aquela atenção, toda aquela paciência da nossa mãe, né? Ficar aqueles 9 meses carregando aquele peso ali naquela barriga, e todo aquele processo, né? Até do parto também, e o que vem do pós-parto, daquela questão de cuidar da criança, e todas aquelas atenções, que aquilo consome um tempo e consome realmente uma energia considerável da gente. Nós que fomos pais sabemos disso, né? Que não é realmente brincadeira, é uma coisa exatamente extremamente prazerosa, assim, de vivenciar, inclusive. Quem não foi pai, quando for pai vai ter essa experiência, né? Mas eles nos deram essa sustentação justamente naquele período que não tinha jeito, a gente dependia completamente deles, e eles nos deram todo esse apoio, todo esse amparo. E como foi importante justamente aquela atenção que nossa mãe e nosso pai nos deram, justamente aquele início, né, na nossa infância, aquele período que eu acho crucial ali, entre os 5, talvez os 10, 12 anos, esse é um período fundamental. Eu me recordo muito de muitas situações assim, de flashes, de ensinamentos, aprendizados de grande importância que, digamos, contribuíram para uma formação de caráter ou para um posicionamento mais firme em certos propósitos, em certos comportamentos. Nessa época foi realmente de grande importância. Então, isso aí, digamos, todo esse processo é esforço, foi alguém que realmente se empenhou nesse sentido. Então, esses, pai e mãe, são realmente anjos mesmo, de cada um de nós. Que teve a oportunidade de ter esses pais zelosos, esses pais atenciosos, cuidadosos, né? Que buscaram dar formação aos seus filhos, buscaram educá-los, né? Buscaram orientá-los e ter, digamos, uma vida familiar, uma vida em família, né? Uma vida realmente
marcante nesse aspecto assim, dos sentimentos de fraternidade, de amor, de acolhimento. Isso tudo realmente é de grande significância e são balizas da nossa vida que são para toda a existência, né? Como isso é importante, justamente nesse processo que a gente falou do planejamento. Esses anjos reencarnaram, esses espíritos reencarnaram com o compromisso de cuidar de nós, encarnados, e tem os desencarnados também, né? Para a gente ver a dimensão da misericórdia divina, né? Como que a coisa vai, em que nível essas questões alcançam. Então, meus amigos, falar de anjo, falar de espírito protetor, a gente está falando de uma coisa muito palpável, muito real, né? Que está muito mais próximo de nós, muito mais perceptível, muito mais identificável do que a gente pode imaginar, do que a gente ficar conjecturando nessas imagens, digamos, que advém da religião ou de algumas situações colocadas desse anjo alado, desse anjo radiante, alvescente, brilhante, né? Será que existe? E os espíritos, pelo menos as informações que a gente vê até de relatos de Chico Xavier, relatos de Divaldo Franco, alguns relatos de videntes que nos falam sobre os espíritos superiores, sobre um brilho, como fosse uma luz própria que eles adquirem, né, em função, digamos, da sua elevação, da sua condição moral. Então isso tudo irradia, é um amor, são sentimentos que têm um poder imenso, que a gente ainda não tem uma compreensão mais exata. Mas a questão é importante a gente desmistificar essa visão de anjo. Eu acho que até a oportunidade dessa abordagem nos permite a gente explorar um pouco melhor esse assunto, para que a gente possa identificar que temos anjos sim na nossa vida, né? Todos nós tivemos ou teremos anjos na nossa vida, espíritos que vão, né, num determinado momento, numa determinada circunstância, terem uma atitude que vai fazer a diferença na nossa vida para o nosso bem, né? Então, a gente, da nossa parte, o que acontece? Nós precisamos lembrar que nós também podemos fazer a diferença na vida das pessoas, né? O Chico Xavier, ele nos conta uma história, justamente, na sua história de vida, que ele ficou órfão muito jovem, né? Com 5 anos ele ficou órfão. E aí sua mãe foi falar com ele pequenininho, numa linguagem para ele poder entender, falou que a mãe dele tinha que fazer uma viagem e que ele ia ficar muito tempo sem vê-la, né? Algum tempo sem vê-la. E acaba que ele acha que a mãe dele, poxa, mamãe, mas eu fiz alguma coisa contra a senhora não gosta mais de mim, né? Ele ficou todo perguntando assim para ela. E acaba que ela tentou contemporizar a coisa e veio a desencarnar. E aí o pai dele, como não tinha um grupo, né, uma prole grande, distribuiu os filhos com as madrinhas. E justamente a madrinha que recebeu o Chico, ela era um tanto desequilibrada, como ele coloca. E nesses desequilíbrios, ela acabava agredindo ele, ou com surra com vara de marmelo, ou senão umas garfadas que dava na barriga dele, a coisa era barra pesada com ele, né? E ele sofreu um bocado na situação com essa madrinha. E quando ele sofria essas agressões e tudo, ele ia rezar lá no fundo do quintal, lá da casa, ele ia fazer as preces dele pedindo socorro, pedindo algum apoio, alguma sustentação. E numa dessas ocasiões, justamente a mãe dele aparece para ele. Aí ele fica todo feliz, que ele achou que a mãe dele tinha voltado, né? Ah, a senhora voltou, ela... Não é bem assim, a história não é bem essa. Aí começa a falar com ele e ele acaba mostrando, né, a ferida na barriga, as marcas que ele tinha das surras que ele levava, e aquele negócio todo. E a mãe, não, Chico, você tem que aguentar, meu filho. Você vai com paciência, vai com calma nisso aí, você tem que esperar um pouquinho. Tudo vai passar. Daqui a pouco, isso vai passar, né? E foi tudo bem. Só que um dia, justamente ele
estava lá fazendo a prece dele, e a mãe dele apareceu, isso começou a virar tipo um hábito para ele, né, desse contato com a mãe dele. Aí ele fazendo a prece, a mãe dele, pô, o que foi, Chico? Você está tão abatido assim? Ele estava muito abatido. Aí ele diz, é que eu tô com fome, tem 3 dias que eu não como. Quer ver, a madrinha dele era brincadeira, não tinha umas épocas que ela... E ela, por que assim? Por que ela agia assim? Em parte, o desequilíbrio dela e também em função de um processo obsessivo que alguns espíritos, digamos assim, contrários ao projeto de Chico, né, da missão que ele viria a cumprir posteriormente, estavam ali de alguma forma tentando atrapalhar o negócio, tentando complicar o caminho do Chico, né? Então, essa situação, ele falando que estava com fome, aí a mãe dele fala assim, vem cá, Chico, faz o seguinte, você entre em prece, fecha os olhinhos, faz uma prece e pede mesmo com fervor, tá? Pede que um alimento vai vir para você. E quando ele faz isso, né, ele está acabando a prece, a mãe parece que se afastou um pouquinho, vem um cachorrão grandão, ele não sabe de onde é que chegou aquele cachorro, com um jatobá na boca e solta o jatobá, um fruto, né? Da árvore jatobá. Eu não conheço, é fruto da mata atlântica, sei lá, da floresta amazônica. Aí deixou ali esse jatobá para ele. Aí a mãe dele falou, ó, você pega esse fruto aí, você tira essa casca grossa aí e bota na água, tal, você vai ter comida aí por uns 3 dias, que isso é nutritivo pra caramba, vai fazer muito bem para você. E acaba que ele, às vezes que o negócio pegava, né, com esse negócio de alimentação, esse cachorro, o mesmo cachorro, trazia o jatobá para ele. Aí depois ele começou a pensar que esse cachorro não devia ser cachorro encarnado, sei lá, devia ser um cachorro espiritual. Ele nem achava que aquele cachorro não tinha condição, né? Ele só aparecia o cachorro para deixar o jatobá para ele. Mas o jatobá sempre vinha, quando ele estava no perrengue lá, na dificuldade, a coisa sempre vinha ali para favorecer ele, né? Então, meus amigos, a questão para a gente poder conduzir para o final, né, na conclusão da nossa exposição, assim como Chico, que nós fizemos referência aqui, Bezerra de Menezes, o patrono do nosso CETJ, né, Dr. Eurípides Basanufo, que é tão conhecido também, e outros tantos nomes, que a gente lembraria até de tantos nomes aqui que participaram da fundação, da manutenção, de todo um trabalho realizado de sustentação para a nossa instituição, para que o CETJ fosse o que ele é hoje, né? Essa casa de luz, esse pouso de auxílio, de amparo, de assistência, que tanto bem faz a tantas pessoas, não é verdade? Então, nós temos um dever de gratidão a todos eles, né? Todos nós, é importante que a gente se conscientize, como a gente já falou um pouco aqui também, todos nós podemos ser um pouco anjos de alguém, né? Anjos uns dos outros, nós podemos ser aquele que realmente procura fazer o bem ao próximo, aqui dentro, lá fora, em casa, né? E a gente possa estar imbuído desse sentimento, desse propósito de realização do bem, porque quando a gente faz isso, a gente está de alguma forma confortando, consolando, ajudando alguém a cumprir o seu compromisso aqui na Terra, que muitas vezes são compromissos pesados, compromissos difíceis, né, que muitas pessoas enfrentam, que a gente não faz nem ideia, né, muitas vezes até companheiros que participam aqui conosco, muitas vezes estão sempre com um sorriso no rosto, e a gente, se for ver o que se passa, às vezes, na vida da pessoa, a gente vai tomar um susto. Né? Então a gente precisa se amparar, se apoiar, se assistir e buscar o bem uns dos outros. Né? Porque nós estamos aqui, nessa encarnação, e a gente recebe muito, nós já recebemos muito dos bons espíritos. Né? Mas, assim como eles, né, que a gente também coloque na nossa cabeça, no nosso entendimento, que nós podemos ser também instrumentos do bem a serviço de Jesus. Nós podemos, é só a gente querer, é só a gente se empenhar, é só a gente desejar e se preparar para isso, para que a gente possa, em se preparando, estando abertos a isso, o trabalho vai aparecer com certeza. Muito obrigado, meus irmãos. Sejamos anjos de alguém.
Bem, queridos, para a gente poder concluir a nossa exposição, a gente precisa encerrar justamente utilizando esse mecanismo, esse instrumento maravilhoso da prece, para que a gente possa buscar essa conexão com o alto, essa conexão com os nossos amigos espirituais, com os nossos amparadores, com o nosso anjo da guarda, com esses espíritos que têm efetiva condição de nos auxiliar. E que muitas vezes, por nossa própria indigência, por nossa própria dificuldade, por nossa própria ação e atitude, bloqueamos, impedimos que esse bem que poderíamos alcançar venha e nos traga o benefício possível ao nosso pedido, à nossa necessidade. Então, queridos, que possamos, ao fim destes trabalhos, dessa exposição, desse momento que tivemos aqui juntos, nessas reflexões, possamos, primeiramente, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, todo misericordioso, a Jesus, nosso amado, bendito Mestre, aos mentores, orientadores, ao patrono de nossa casa, Bezerra de Menezes, a tantos e tantos amigos que podem nos amparar e auxiliar, nos intuindo, nos trazendo entendimento de tantas questões antes tão complicadas e tão difíceis de serem entendidas, mas que agora, com os aclaramentos da doutrina espírita, torna-se possível compreendê-las. Existe um sentido, mesmo para as dificuldades maiores que estejam nos alcançando. Tudo tem sua razão de ser. Acaso não existe. Então precisamos compreender o que se passa e perceber melhor as situações e, primeiramente, pedir o auxílio, sim, porque precisamos ser humildes o suficiente para pedir, para rogar o apoio, o auxílio, o amparo, a assistência, a sustentação de que tanto necessitamos. Não é vergonha nenhuma, porque ainda somos muito pequenos, muito pequeninos, e carecemos muitíssimo deste apoio, deste auxílio. Se não fosse assim, ele não existiria, isso não existiria. E existe, meus amigos. Somos muito beneficiados e recebemos muito amparo. Então, que possamos nessa prece agradecer a Deus imensamente por tanto auxílio, tantas oportunidades de aprendizado colocadas ao nosso dispor, colocadas para nos favorecer e para nos conduzir, às vezes por processos um pouco mais difíceis, mas sempre ao bem, sempre ao melhor. Que a tua paz, Mestre, possa permanecer fortalecendo-nos neste caminho, nesta caminhada, nesta trajetória tão necessária a cada um, a cada espírito, na senda do progresso, na senda do aperfeiçoamento, na senda do amor, da caridade. Muita paz a todos. Assim seja.